Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esta honra, ministrar a Tua palavra, Senhor. Para os meus irmãos, Senhor, para que eles sejam edificados, Senhor. Me põe em Tuas mãos, Senhor, para abençoar os meus irmãos, Pai, para fazer a Tua vontade, Senhor. Porque a minha vida é fazer a Tua vontade, Senhor. Eu estou aqui não para fazer a minha vontade, mas a Tua, Senhor. Assim como meu Rei, o meu Senhor, Pai. Eu te dou graças, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz, amados. Amém. Aleluia. Aleluia. Lembrei agora daquele... A gente passa situações no nosso cotidiano, né? Se a gente deixar, o dia a dia engole a gente, amados. As circunstâncias, a gente tem que bater de frente com as circunstâncias, com a palavra, né? A palavra de Deus diz assim, que se o sal for insípido, ou seja, não servir para nada, o que resta a ele é ser pisado pelos homens. Se você baixar sua cabeça, você vai ser pisado. Deus não nos chamou para baixar na nossa cabeça, nos curvarmos às circunstâncias, a pessoas que não vivem a vontade de Deus. Não fique pensando que vai ser mais fácil, vai ser mais difícil, porque você vai ser pisado. Quando você se posiciona, os desafios vão vir. Porque nós temos um adversário. Mas não se esqueça que a gente está no chamado, dito na palavra de Deus, o bom combate da fé. Não é o mau combate, não é o bom, não é o combate apenas. É o bom combate da fé. É o bom combate da fé porque é vitória certa, amados. A gente sabe onde a gente vai chegar. Todo aquele que fez Jesus Senhor da sua vida sabe onde vai chegar. E Deus quer que a gente aproveite o processo. A gente aproveite o processo, amados. Então, tudo que a gente for fazer, tudo que o nosso Pai quiser que a gente faça, o nosso Rei, nosso Senhor, a gente tem que fazer do jeito que Jesus fez. Na palavra. Não a nossa vontade, mas a dele. Daquele que nos enviou. Assim como ele enviou Jesus, e Jesus disse, eu estou aqui não para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. Assim somos nós, amados. Então esse é o segredo do sucesso. É a gente se submeter ao que o nosso Senhor, o nosso Rei, quer que a gente faça. Jesus, amados, ele era desse jeito. Como eu falei aqui, ele disse assim, eu não vim para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. E Jesus, ele se desfez de toda a sua glória e veio aqui como homem, com as mesmas limitações que nós, que a gente. Mas ele sempre dizia, tudo da vida dele, ele dizia, está escrito de mim. E ele vivia aquilo, e ele vivia declarando aquilo, para ele mesmo. E para todos aqueles. A lei de Moisés, os profetas, os salmos, Deus usava homens ali, está ali, para estabelecer coisas. Para estabelecer o que ia acontecer. Jesus, nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus, foi profetizado, foi estabelecido. 750 anos antes dele nascer. E é assim. Deus, ele agia dessa forma. E Jesus semelhante. Quando Jesus foi tentado ali, está escrito ali em Mateus capítulo 4, vamos lá. Em Mateus capítulo 4. A partir do versículo... A partir do 1, mas... vamos ler a partir do 1. Ele diz assim, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo.
Ele foi conduzido outra versão diz, conduzido pelo Espírito ao deserto, amados. Mas era para Jesus saber quem ele era, o que ele podia e o que ele tinha. Então ele foi conduzido pelo Espírito. Às vezes nem tudo que a gente passa é o diabo. Às vezes nós somos conduzidos pelo Espírito aquilo. Para quê? Para nós descobrirmos quem nós somos, o que podemos e o que nós temos. A Bíblia, a palavra de Deus, é um livro de regras e práticas, de princípios e práticas. Nós precisamos praticar, assim como foi Jesus. Jesus praticava essa palavra. Por isso que ele declarava, eu julgo que ele, em alguns momentos, ele queria fazer algo diferente da vontade de Deus. Mas o que é que ele, diante daquilo, o que é que ele fazia? Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então ele gerava aquilo dentro dele, em seguir a vontade de Deus. Assim sejamos nós. E ele aqui foi guiado, foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Qual foi a resposta de Jesus? Está escrito. Jesus, semelhante a nós, pela fé, ele era cheio da palavra. Então, quando ele respondia às circunstâncias, com a palavra. Talvez você pense, mas eu sei tão pouco da palavra, eu sou novinho, eu sei tão pouco. Mas naquilo que você sabe, ande. Ande naquilo pouco que você sabe. Tem gente que sabe muito, mas pratica pouco. Não. Agora, no pouco que você sabe, decida praticar. E Jesus disse, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, eu vivo de toda palavra que procede de Deus. Eu vivo dessa palavra. E você? Vivamos dessa palavra, amados. Aí então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo. Olha a artimanha de Satanás. Porque está escrito. A estratégia que Deus deu a Jesus e nos deu, Satanás já foi deturpar. Ele já foi utilizar aquele para o engano. Ele disse, porque está escrito. Mas aí que vai, como você precisa conhecer a palavra de Deus. Por isso que Deus, tão maravilhoso, o projeto dele tão maravilhoso, que ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós, que nos ajuda nesse momento. Com certeza o Espírito Santo lembrou a Jesus. Jesus, aquela palavra. E aquilo fluiu da vida de Jesus. Não deixou Jesus ser enganado. E disse, aí Satanás diz, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Isso aqui, amados, é um versículo, lá em Deuteronômio. É um salmo, desculpa. Deuteronômio que Jesus falou. Lá no Salmo 91, Satanás citou. Aí, e dizia, eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito. Isso aí eu creio que foi alinhado com as direções do Espírito, para responder naquela circunstância. Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito aonde? Onde é que Jesus leu isso? Leu lá em Deuteronômio. Então o Espírito Santo lembrou Jesus. Está escrito em Deuteronômio. Acho que 16 está escrito. Capítulo 6, versículo 16. Então nós temos esse poder dentro de nós. Essa vantagem, que é o Espírito Santo. Mas ele não vai, ele só vai nos lembrar da palavra.
nos direcionar como nos conduzir. Amém? E Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reis reino do mundo e as glórias deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ele estava oferecendo a Jesus aquilo que Jesus veio resgatar, o mundo. E aquilo foi, só que não era a forma certa. Jesus veio para conquistar aquilo de volta, mas não era daquela forma. Existe um propósito e existe um plano. O plano é o quê? Como vai executar aquilo? Como aquilo vai ser feito? Porque isso importa para Deus. Amém? Então Jesus lhe ordenou, aí nessa hora Jesus deu um basta, na autoridade. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amados, Jesus foi tentado, aqui fala dessas 3 tentações, mas não foram só essas. Lá em Lucas capítulo 4, você for ver, vamos ver como é que está escrito lá. Em Lucas capítulo 4, versículo 13, diz assim: passadas que foram as tentações de toda sorte. Não foram só essas 3. Jesus foi tentado em tudo. De toda, aqui tá, em Lucas diz, de toda sorte. Toda sorte. Apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. A vitória que você teve, ficou lá no passado. Você precisa permanecer na palavra. Permanecer sendo guiado pelo Espírito. Porque, pode ter certeza, em momento oportuno, Satanás vai vir novamente. E Jesus foi tentado em tudo, amados. Você pode ser tentado, o que você está sendo tentado agora, Jesus já foi. Mas ele venceu. Ele venceu de que forma? Se submetendo às direções do Espírito e se enchendo da palavra. Porque ele dizia: está escrito, está escrito. Tudo Jesus falava isso. Ele sempre se submetia. Essa é a verdadeira humildade. Algumas pessoas, quando nós dissemos que, por exemplo, a gente vai declarar a palavra, né, se eu sou salvo, tem gente que acha arrogância a gente dizer que nós somos salvos. Mas porque ele não entende. E Jesus se posicionava, ele dizia o tempo todo. Jesus, ele estava estabelecido na palavra de Deus, e ele dizia assim: tudo que eu faço de acordo com as Escrituras. Então, isso Jesus foi ensinando aos seus discípulos. Jesus estava estabelecido. A conduta dele era firmada na palavra, amados. Amém? E ele, lá em Lucas, capítulo 24, versículo 44, após a ressurreição, Lucas 24, 44 diz assim: após a ressurreição, ele disse: a seguir, Jesus lhes disse aos discípulos: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus sabia o que dele estava escrito. Você sabe de você o que está escrito? Você sabe que Jesus lhe fez mais que vencedor? Você tem consciência disso? Jesus falou isso para os discípulos. Ele ministrava disso. E ministrava para ele próprio. Você precisa ministrar. Você precisa ouvir a sua voz dizendo. Tem um ministro, se eu não me engano, um coreano, que ele dizia assim: se você crê com o coração e não fala com a sua boca, você é um covarde. E se você fala com a sua boca, mas não crê com o seu coração, você é um hipócrita. Mas se você
ainda não crê com o seu coração, isso é ele que diz, tá? Mas eu vou dar uma equilibrada nisso aqui. Mas se você fala, você declara algo, mas você vê que não crê com o coração, continue declarando, porque fé vai chegar. Fé vai chegar, mas continue. Mas não seja um covarde. Não fique calado diante das circunstâncias. Deus não foi assim, amados. Deus, lá em Marcos 11, 23, no 22, Deus, a palavra de Deus está falando sobre a fé, como a fé. No 23, ele está falando como funciona a fé. No 24, ele está falando como a fé funciona na oração. Mas no 22, ele está falando a gente ter a mesma fé do tipo de Deus. A mesma fé do tipo de Deus que nós temos que ter, que fala. Diante das trevas, Deus falou o quê? Luz. Ele não falou trevas, ele falou luz. Amém? Eu não sei qual a situação que você está falando, mas você precisa se levantar contra isso. Davi, em nenhum momento ele chamou Golias de gigante. Ele já é incircunciso. É diante do gigante, para aqueles homens. Mas ele que estava na fé, ele disse, incircunciso, vou te matar. O que venceu, Davi venceu aquela situação com a palavra. Por 5 vezes ele disse o que ia acontecer com Golias. E o que aconteceu? Aconteceu o que ele disse. Mas como? Não interessa, meu amigo. A partir do momento que você abre sua boca e fala aquilo que está alinhado com a palavra de Deus, o reino dos céus começa a se mover. Algo começa a acontecer, amados. Você pode não ver, mas algo começa a acontecer. As hostes celestiais, o poder de Deus começa a agir para viabilizar aquilo, para aquilo acontecer. O que derrotou Golias não foi aquela pedra. Podia ser uma rasteira. Mas foi o que saiu da boca de Davi. E você viu que em nenhum momento Deus falou para Davi, ei, vai lá derrotar aquele gigante. Em nenhum momento, amados. Mas o que é que eu acho que aconteceu com Davi? Quem é? Davi respeitou Deus. Quem é esse incircunciso que desafia o exército do Deus vivo? O meu Deus. Você pode se levantar e que doença é essa? Que fraqueza é essa? Que está querendo derrotar, subjugar o templo e morada do Espírito Santo. Se não for por você, seja para honrar o teu Deus. Mas ande em cura. Amém, amados? Se você vê uma pessoa que está ali subjugada também nas drogas, honra a Deus. Porque Jesus morreu por aquela pessoa. Então vai lá com autoridade e liberta ela das mãos de Satanás. Amém? É isso que Davi fez. Davi não, ele se deparou com aquela situação, mas ele foi enviado ali só para levar um lanche para os irmãos. Mas quando ele viu aquela situação, ele disse, opa, não pode ficar assim. Esse é o povo de Deus que está com medo desse incircunciso. Vou resolver isso. Nós somos resolvedores de problemas. Basta a gente se posicionar. Mas a vitória está perto de ti, da tua boca, no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Amém, amados? E aí Jesus, dando sequência aqui, aí Jesus disse, isso ele orientando os discípulos após a ressurreição. Então,
Ele falou, importa que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Saiba que tem algo escrito acerca da sua vida na palavra de Deus. Então, aí olha só, então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Revelação, amados. Se você se voltar para a palavra de Deus, ficar declarando ela, meditando nela, os seus olhos serão abertos. Você vai compreender as Escrituras. Porque tem muita gente sabida aí, amados, que entende mentalmente, mas ela não compreende. Essa semana eu via um debate, né? No podcast de Tasso Licurgo e outro pastor, com 2 rabinos. E os rabinos, amados, eu vou dizer para você, é uma perda de tempo. Por quê? Porque eles não compreendem. Você está falando no espiritual, eles estão no carnal para baixo. Um véu. A palavra de Deus diz, está um véu ali na... Eu creio que aquele podcast é mais para quem está escutando do que para eles. E eles não se dobram, aí fica uma coisa sem sentido ali. Por quê? Porque eles não compreendem. Por mais que você fale, não vão entender. E lhes disse, assim, olha de novo, amado. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Está escrito. O que Jesus queria que aqueles discípulos entendessem, e foi aberto o compreendimento deles, está escrito. Olhe para a palavra, não olhe para as circunstâncias. Amados, quando os discípulos entraram naquele barco e Jesus diz assim, passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. E foi dormir. Sabe por que ele foi dormir? Porque ele sabia que ia chegar lá. Mas só diante daquela palavra de Jesus, houve uma mensagem de Satanás. Qual foi a mensagem de Satanás? A tempestade, o vento forte e as ondas altas. E o que é que aconteceu com os discípulos? Eles se renderam à palavra de Satanás. Aquela palavra de Jesus, as circunstâncias engoliram eles. Mas Jesus não tinha dito. Aí quando Jesus, Senhor, acorda, Senhor, tu não está percebendo que a gente vai perecer, a gente vai afundar. Aí eles, homens de pequena fé, rapaz, como se rapaz, eu já não disse. Está estabelecido, a gente vai chegar lá. O que é que eles tinham que fazer? É o que a gente tem que fazer, aí, às vezes, diante das circunstâncias. Ou a gente persevera só ali, mantém firme, é como quando o navio, às vezes que a gente está em tempestade, aí não dá para operar, todas as plataformas param, todas as movimentações param. Aí o que é que a gente faz? A gente fica bordejando, chama bordejar. É o quê? É indo para lá, indo para cá. Aí não fica parado não, indo para lá, indo para cá, para o quê? Para buscar conforto, esperando a tempestade passar. Mas se você tiver uma direção do Espírito, se você tiver ousadia, se você entender quem você é, o que pode e o que tem, você vai falar, vento e mar, aquieta-te. Amém, amados? Você se levantar contra aquilo. Então isso às vezes acontece com a gente. Eu certa vez, uma esposa de um rapaz, ele estava hospitalizado lá no Onofre Lopes. E estava com câncer já, aí quando chegou a notícia, era um feirante ele. Ela chegou e disse, olha, meu marido, eu quero que alguém vá lá orar por ele. Porque o médico disse, já vai mandar ele para casa, porque vai morrer mais 2, 3 dias. Ele vai morrer. Aí eu disse, vamos lá. Aí nós fomos lá. Aí chegou lá e eu primeiro fiquei ali esperando a direção do Espírito, né? E não teve, eu vou ministrar a palavra.
Aí comecei a ministrar a palavra. Quando eu comecei a ministrar a palavra, eu vi o olho dele. Como diz a palavra de Deus diz, eu percebi no olho dele que ele estava recebendo aquilo. E eu ministrei a palavra uns 30 minutos, 40 minutos. Só que ela estava aperreada, ela estava sem fé, ela estava crendo no que o médico tinha dito. Dali a 2 dias ele ia morrer. E no final eu falei assim, disse, olha, não se preocupe. No nome de Jesus, nada vai acontecer com ele. Não, ele não vai morrer. Aí eu falei para ela, não vai morrer. Aí falei para ele, nada vai acontecer com você. Amanhã eu volto aqui. No dia seguinte eu voltei, ele tinha... Estava do mesmo jeito. Eu botei essa palavra. Estava do mesmo jeito, mas o que é que eu fiz? Ministrei a palavra. No final eu falei, nada vai acontecer com você. No terceiro dia eu fui lá, fiz o quê? Ministrei a palavra. Por 7 dias, amados, eu ministrei a palavra para aquele homem. Nada, o prognóstico era morrer com 2, 3 dias, eu já estava ministrando no 7º. Aí eu parei ali e disse, pronto, hoje vamos orar. Sim, eu não orava pela cura, eu só orava assim, só dizia, nada vai acontecer com você. Nada vai acontecer. Amanhã eu volto. E no último dia, no 7º dia, eu falei assim, pronto, agora nós vamos orar. Aí eu orei pela cura dele. Amados, com mais uns 5 dias depois, fui-me embora. Com uns 5 dias depois, eu fiquei sabendo que ele estava onde? Na feira, na barraquinha dele. Essa é a palavra, amados. A palavra de Deus é poderosa. Quando não tem o dom que chega ali, que pode ser curado, ministra a palavra, que a palavra é um remédio poderoso, infalível. E aquele homem estava na feira lá vendendo frango, que ele vendia frango. Amém? Curado. Pela palavra, amados. Mas o que foi? Eu ministrei a palavra para ele. Amém? Então, Jesus estava querendo o quê? Que os discípulos aprendessem. Olhe para a palavra. Olhe, está escrito. Olhe para mim como é que eu faço. Está escrito, está escrito. E aqui em Romanos capítulo 15, vai lá. Romanos capítulo 15, versículo 4. Diz assim, Romanos 15, 4, diz assim, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Tudo que está escrito, amados, foi para o benefício de Jesus. Tudo que está escrito foi para nosso benefício. Por isso que nós temos que nos voltar para a palavra. Nos enchermos da palavra. Charles Capps, ele fala que após o novo nascimento, uma das mensagens mais importantes para o corpo de Cristo é o que está escrito em Romanos 4,17. Bem pertinho aí. Não é a mais importante. É uma das mais importantes. É o que está escrito em Romanos 4,17. Que diz assim. Começa como? Como está escrito. Paulo, amados, quando ele ia ensinar a igreja, quando ele foi ensinar a igreja, ele usava como está escrito. Lá em 1 Coríntios, um texto bem conhecido nosso, da Santa Ceia, ele diz assim, o que eu recebi do Senhor é o que os entreguei. 1 Coríntios 11, 23, se eu não me engano. Né? 23. Ele diz assim, o que eu recebi, eu entreguei. Olha, a gente não precisa inventar a roda. Está escrito. O que a gente recebe, entregue. Entregue que é poderoso. Agora, se você guardar para você, não tem efeito nenhum.
é o covarde, lembra? Então abra sua boca e pregue essa palavra, a tempo e fora de tempo. Pregue até para você mesmo. Porque coisas vão sendo estabelecidas dentro de você. Só nos cultos aqui é pouco. Se você está passando uma situação e não está vendo resultado, aumenta a dosagem. A palavra é a solução. Na sua família, nos seus negócios. Se os seus negócios estão bons, você está bem nos negócios, pode ficar melhor. Faça para a glória de Deus. Amém? Então diz assim, está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Essa é o que Charles Capps diz que é uma das mensagens mais poderosas para o corpo de Cristo após o novo nascimento. É aprender a chamar à existência as coisas que não existem. Tem pessoas que confundem um pouco. Minha mãe, ela estava com... Faz um tempo, faz uns 8 anos isso, mais. Ela estava com um problema na perna e estava doendo muito. E ela, lá na igreja que ela fazia parte na época, e ela pediu lá para orarem por aquele problema. Aí o irmão foi dizer assim, disse, não, essa dor não existe. Aí ela falou, existe, está doendo. Ela, não, tenha fé, irmã, não existe. Não diga que existe, não diga que... Ela disse, meu irmão, mas está doendo, eu estou sentindo. Aí veja, amados, o que Deus propõe a gente é a gente chamar as coisas que não são como se fossem. Não as que são como não fossem. Está entendendo? É a mentira, está doendo ali. Está doendo. Aí você diz, não, está doendo. Não, não foi isso que Deus falou. Não é chamar as coisas que são como não fossem. Isso é uma mentira. Porque aquilo ali é uma verdade. Você está sentindo aquela dor. Aí eu fui explicar para ela. Porque botam na conta de quem isso? Da gente também. Da palavra da fé. O povo ali. Bota na conta, aqui, aqui no nosso nível. Bota na conta da gente, a palavra da fé. Mas não é isso que Deus ensina. Não é essa o método de Deus. O princípio de Deus não é esse, chamar as coisas que são como não fossem. Não, é chamar as coisas que não são como fossem. Por quê? Porque aquilo é uma verdade. Aquela dor está ali. Só que existe uma verdade superior. Que é o quê? Da palavra. Da palavra. Paul Yong-Shu, no livro As Três Dimensões dele, que é muito bom, por sinal, ele fala muito isso, as três dimensões. É outra dimensão, a palavra, que é Jesus, está em outra dimensão. Entendeu? Então, aquela dor, aquele problema no natural, problemas que a gente cria, que Satanás cria, que está aqui no nível natural, é subjugado pelo mais poderoso. O mais forte tem que vencer. Amém? Então ele nos chamou para chamar as coisas que não são como fossem. Você está sentindo a dor, mas você vai olhar para a palavra, o que é que a palavra de Deus diz sobre isso? Pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Aí o que é que você vai fazer? Você vai chamar aquilo à existência. Jesus agia assim. Ele diz, pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Doença, você não tem direito de estar na minha vida. Jesus já levou sobre ele. Isso é a palavra. Você está abrindo sua boca e está falando, estabelecendo a palavra na sua vida. Amém, amados? Então, essa é uma mensagem poderosa para o corpo de Cristo. Que nós temos que aprender. Nós temos que viver. É um estilo de vida. É chamando as coisas que não são como se já fossem. Eu estou num sistema, eu estou num programa aí eu estou fazendo,
Aí o que é que eu fiz? Eu disse, rapaz, deixa eu colocar aqui as minhas confissões. Ele pode rir não, viu? Aí eu botei assim, o meu percentual de gordura é ideal para o bom funcionamento do meu corpo. O meu percentual de massa magra é ideal para o bom funcionamento do meu corpo. Olha aí. Olha aí. Perceberam, não? Mas vai perceber. É um processo. É um estilo de vida. Pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. O meu corpo é para a glória do Senhor. Esse corpício aqui. Ei. Pois é. Eu não quero que ela diga, porque senão fica feio para vocês. Mas é isso, amados. Vamos pegar junto com Deus para o nosso benefício. Olhe para a palavra, rapaz, eu estou passando por essa situação. O que é que a palavra de Deus diz acerca disso? Rapaz, eu vou dizer para você, não sei se eu vou ser arrebatado, Jesus vai chegar antes, mas se eu morrer antes de Jesus voltar, a minha morte vai ser para a glória do Senhor. Com que idade? Não sei. Ele sabe. Mas vai ser igual a Jacó. Jacó abençoou os filhos, abençoou tudo. Aí diz assim, recolheu as pernas e morreu. T.L. Osborne. T.L. Osborne, ele foi o primeiro ministro que eu vi, né? Que teve essa visão de cuidar do corpo. Jogando tênis, ele divulgava isso nos livros dele, botava ele lá jogando tênis, negócio. Como é que T.L. Osborne morreu? Ele chegou um belo dia, se despediu, chegou o meu dia, não foi? Eu não sei os detalhes, mas é hoje que eu volto para o lar. E morreu. Para a glória de Deus, amados. Olha aqui, eu estou testemunhando a morte do homem. Que bênção, amados. Que tal a gente ousadamente querer uma morte dessa? Teve um ministro americano que ele foi na igreja de Poianchu, 1 milhão de membros. Aí ele, Senhor, por que nos Estados Unidos, eu me esqueço o nome dele também. Por que nos Estados Unidos não tem uma igreja dessa? De 1 milhão de membros? Por que não tem? Aí o Senhor disse para ele, porque ninguém me pediu. Vala. Por que Natal não tem? Pelo mesmo motivo. Porque se pedir, ele vai dar, amados. Agora, existe um processo. Lembra que eu falei? Existem 3 formas. 3 formas de você estabelecer coisas na sua vida. 3 formas. Uma é declarando a palavra. Outra é orando a resposta. E outra através de atos. Charles Capps fala isso lá no livro dele. Atos. Quer ver um exemplo? Jesus, eu anotei aqui. Onde é que está escrito? Onde é que está aqui? João, capítulo 2, vamos lá. Olha só. João, no capítulo 2. É porque eu anoto um bocado de coisa, né? Aí na hora vai fluindo. Um texto bem conhecido nosso. João, capítulo 2, versículo 5. Diz assim. Jesus na bodas de Caná da Galileia, né? No 5 ele diz assim, então ela falou aos serventes, Maria, fazei tudo que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Eu pergunto a você, se leva água para o mestre-sala experimentar? Se leva? Só se leva o quê? Vinho.
Então ele está dizendo aqui, ele estava dizendo água? Não, ele estava dizendo vinho. Diante da água, Jesus disse vinho. Diante das trevas, Deus disse luz. Diante do gigante, Davi disse incircunciso. Diante da água, com atitude, com um ato, com a ação, Jesus disse vinho. Porque ele disse, leva para o mestre-sala. Entendeu? Então a ação dele falou vinho. Amém? Então você pode, através da sua atitude, é bom que seja tudo. Nas suas orações, você ora a resposta. Você não vai orar, Senhor, a situação está difícil. Dinheiro não tem dinheiro, está faltando. Você vai orar, Senhor, eu te dou graças. Porque o Senhor é meu provedor. Porque todas as coisas me foram dadas. Eu sou provido. E você vai orar a resposta. Eu tenho abundância. Todas as minhas contas são pagas. Todas as minhas necessidades são supridas. Eu tenho abundância para abençoar outros. Isso é você diante do incircunciso. Não diga gigante. Diante do incircunciso você agindo. É a sua pedrada. Amém? Aí, olha outra coisa semelhante. O que é que Jesus diante dos leprosos? Lucas 17. Lucas 17. (17, 12). Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Com essa atitude, Jesus chamou eles de quê? Limpos. Jesus não falou, vocês estão... Não, ele disse, por quê? Porque só ia se mostrar ao sacerdote quem era limpo. Então, ele disse, pode ir mostrar, você está limpo. Então, com aquela atitude, Jesus chamou eles de limpos. Vê como Jesus era totalmente coerente com que Deus, com a palavra. Ele disse, rapaz, limpo, vá se apresentar. Semelhante ao vinho. Chamou a água de vinho. Vai apresentar o mestre-sala. Foi o mesmo princípio, entende? Então, com o ato de Jesus, Jesus falou. Aqui ele fala, quando ele diz aqui, lá em Romanos 4,17, que a gente leu, falando de Abraão. Amados, tem algo interessante que ele ensinou a Abraão. Ele precisou ensinar Abraão. Abraão não tinha essa palavra escrita que nós temos. Abraão estava ali, era o começo de tudo ali, daquele povo. Aí Deus disse, você vai ser, eu vou te fazer pai. Homem de 75 anos, a mulher estéril, e já a idade avançada. Mas ele recebeu aquilo. Mas Deus disse, aí passaram-se 25 anos. E nada do menino chegar. Mas por quê? Porque Deus teve que trabalhar com Abraão. Primeiro, Abraão, olha para o céu, conta as estrelas. Ele disse, não dá, Senhor. Assim vai ser a tua descendência. Olha para a areia, conta os grãos. Não dá, Senhor. Assim vai ser a tua descendência. Então, Abraão, de dia, tinha areia. À noite, tinha as estrelas. Imagens. Deus trabalhou a imaginação, a criatividade de Abraão. Nós temos o que hoje? De dia e de noite? A palavra. A palavra, nós temos. Aí o que é que a gente tem que fazer? Se veja com aquilo que você almeja. Se veja. Rapaz, eu quero... que bom, todas as contas pagas. Rapaz, comece a imaginar. Essa é a nossa diferença. Para um animal, nós temos imaginação, nós temos esse poder criativo que Deus tinha.
Eu acredito que Deus, quando viu aquela trevas, a face do abismo ali, eu creio que Deus gerou aquilo. Você viu que não foi de imediato? Deus gerou aquilo. Ah, rapaz, ó, Marcelo vai nascer. Lindo, lindo, lindo. Aquela igreja. Natal, aquela cidade. Vou gerar. Aí quando ele formou tudo aquilo dentro dele, ele disse, aí ele começou, haja, começou a criar. Mas eu creio que ele gerou aquilo dentro dele, na imaginação dele, na criatividade dele. É assim que tem que ser conosco. Já se veja fazendo aquilo que você não pode. Já se veja fechando aqueles negócios. E chama a existência. Aquilo, amados, experiência minha. Aqui isso gera uma alegria dentro de mim. Isso é fé entrando em ação. Porque você se alegra. Tem gente que corre, tem gente que dá um pulinho, uma rodadinha. Eu não, eu fico feliz. Eu fico ali, rapaz, que maravilha. De vez em quando eu dou uma carreira. Mas é o meu jeito. Mas aquilo está sendo gerado dentro de mim. Amém? Cada um faz do seu jeito, amém? A gente tem essa liberdade. Aleluia. Você viu com Jesus com Lázaro? A irmã de Lázaro, para encerrar, amados. A irmã de Lázaro, Senhor, teu amigo está doente. Ele disse, não, chego lá. Daqui a pouco eu vou lá. Aí chegou a notícia que ele morreu. Aí Jesus disse que ele morreu. Você prestou atenção? Jesus disse, ele dorme. Jesus estava trabalhando dentro dele. Adormeceu. Aí ele, rapaz, morreu. Aí teve um momento que ele explicou aos discípulos. Mas Jesus disse, ele dorme. E com a filha de Jairo? Vê o modus operandi do Espírito de Jesus? Não importune mais o mestre, que a menina morreu. Ele disse, não, ela dorme. Aí ficaram rindo dele. Aí vai para lá, lesado. Ele foi lá e ressuscitou. Aí olha o que é que ele diz. Quando chegou a notícia que Lázaro morreu. Aí ele disse, não, ele dorme. Aí quando chegou lá, ele disse o quê? Senhor, eu te dou graça, porque tu sempre me ouves. Deus ouviu aquilo. Deus ouviu aquilo. Aqui na igreja é fácil você declarar. Mas quando você está sozinho, e aquele negócio doendo, e a pressão, e Satanás querendo botar as patas no seu pescoço, pisar em você. Sustente. Persevere. Mantenha firme a sua confissão. Amém, amados? Afinal de contas, foi assim que o seu novo nascimento. Você creu com o seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessou a Jesus como seu Senhor. Isso é chamada a grande confissão. Amém? Amém. É a grande confissão. Creu com o coração que Deus ressuscitou dentre os mortos e falou com a sua boca, eu faço Ele Senhor da minha vida, eu aceito Ele como Senhor da minha vida. Não é poderoso, amados? Isso é poderoso, amados. Essa palavra funciona. Isso aqui não é história de carochinha, não. Essa palavra funciona, amados. Funciona. Amém? Eu vou repetir agora as 3 formas, amados. Você pode orar a resposta, mas você precisa saber qual é a resposta. Está doente? Pelas pisaduras de Jesus, sou sarado. Olha Romanos 8, eu vou lhe ajudar. Romanos 8:11 é poderoso, amados. Eu gosto muito desse aqui. Romanos 8:11. Olha. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. 12. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém? Olha só que coisa poderosa.
para você declarar: o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em mim. E o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivifica o meu corpo mortal. Você está falando a palavra. Amém? Glória a Deus. E Abraão, amados, Deus fez aquilo com ele. Ele criou uma imagem. Criou uma imagem dentro dele. Eu creio que quando ele via aquelas estrelas, ele via os meninos. O Bruguelinho. Quando olhava para a parede, e aquilo ele se alegrava com aquilo. Aquilo foi gerando fé dentro dele. Ele dando cascudo, menino, vai menino. Aí mesmo assim nada. Aí Deus teve que trabalhar outra coisa na vida dele. Lá na frente, Deus, teu nome não vai ser mais Abrão, mas Abraão, pai de nações. Aí o que aconteceu com Abraão? Ele começou a confessar. Deus botou ele para confessar quem Deus já tinha feito ele. Amém? Ele já tinha feito. Ele já era pai de nações. Mas ele precisava receber aquela revelação. Aí Deus disse: teu nome não é mais Abrão, mas Abraão. Aí todo lugar que ele chegava, qual é teu nome? Pai de nações, pai de nações, pai de nações, pai de nações, pai de nações. Com menos de um ano o menino nasceu. A promessa foi com 75. Deus mudou, aí teve aquele processo da imaginação, da imagem. Aí, 25 anos, Deus mudou o nome dele. Botou ele para confessar a verdade. Confesse a verdade. Confesse a verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Ah, mas está doendo. É a palavra de Deus, é a verdade. Você é sarado. Não vá dizer que não está doendo não, e a dor comendo solta. Não, pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Aquela dor, aquele mal, ele vai ter que se submeter. O mais forte prevalece, amados. E nós temos essa palavra, nós temos o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Amém? Tem alguém aqui, amados, dentro de tudo isso que eu falei assim, ó, uma das mensagens mais importantes para quem nasceu de novo é aprender a chamar a existência as coisas que não são. Mas isso é após o novo nascimento. Tem alguém aqui que não nasceu de novo, não fez Jesus Senhor da sua vida e quer fazer isso agora? Tem alguém? Levante sua mão. Que nós vamos orar com você aqui. E você vai viver em novidade de vida. As coisas velhas vão passar. Tudo vai se fazer novo na sua vida. E você vai ter direito a utilizar o nome mais poderoso que existe, que é o nome de Jesus. É no nome dele que você vai se tornar uma nova criatura. Tem alguém? Não? E tem alguém aqui que não foi batizado no Espírito Santo? Isso é outra mensagem muito importante para o corpo de Cristo. Alguém que não foi batizado no Espírito Santo e quer receber agora, o pessoal vai, esse casal maravilhoso aqui, eles vão lhe instruir na palavra e você vai receber o que já está disponível. Sabe por que o Espírito Santo lá no Pentecostes foi disponibilizado para todos nós? Sabe por que o Pentecostes aconteceu? Porque lá atrás foi dito, Deus usou um homem e falou que aquilo ia acontecer. E aconteceu. E hoje está à disposição da gente. Vê como é importante o que sai da nossa boca? A gente estabelece coisas, amados. A gente estabelece coisas. A gente desfruta. A gente glorifica o nosso Senhor. A sua vida é para promover o reino de Deus. As pessoas têm que olhar para a sua vida e dizer: eu quero esse Deus. Eu quero esse Jesus maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Grupo Louvor, por favor. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Amados, Deus tem grandes coisas para realizar no nosso meio, na nossa igreja. Eu gosto de dizer, e não tenho medo de dizer, que pode ter igual, mas igreja, com a palavra que nós temos, acima não tem não, pode ter igual. O que nós desfrutamos aqui, o que nós aprendemos nessa igreja, é maravilhoso e é poderoso, amados. Mas a gente precisa andar nessas verdades. Nós precisamos desfrutar. A palavra de Deus lá em João capítulo 13, versículo 17, ele diz assim: se sabeis estas coisas, essa palavra que você escutou nessa noite, se sabeis estas coisas, aí diz assim, bem-aventurados sois. Bem-aventurado quer dizer mais que feliz sois, se a praticardes. Comece no seu ritmo. Comece, escolha, anote. Quando eu falei aqui, quando eu for começar esse treinamento que eu estou tendo, eu espera aí. Eu anotei. Tem lá umas 7 confissões que eu faço. Veja o que é que a palavra de Deus diz acerca do que você quer. Veja se é direito seu. Eu sei o seguinte, amados, que Jesus disse assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. A satisfação de Deus, o objetivo de Deus é que a nossa alegria seja completa. Não é para a gente se alinhar à vontade dele, não é para o que a gente quer a gente ficar. Ele não é funcionário nosso. Ele a gente não é senhor dele. Ele que é o nosso Senhor. E a gente tem que crer. É pela fé que a gente crê que a vontade dele, o que ele planejou para a gente é o melhor. Amém? Então eu agradeço. E espero que vocês... Eu tenho uma satisfação, amados. Eu tenho uma confissão a fazer. Eu quero escutar falar de você. Como o Herto às vezes fala, eu quero ouvir de um povo que está alvoroçando essa cidade. Pela fé. Amém, amados? Alvoroçando o seu trabalho, o seu comércio, a sua escola. Onde quer que você esteja. Erga a sua cabeça, você é um filho de Deus. A gente é chamado de cristão por causa de Cristo. Porque eles andavam como Cristo. E eles disseram, os cristãos, então vamos alvoroçar esse mundo. Amém? Glória a Deus.